Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Eh, o nosso trabalho juntos, o nosso propósito aqui, você sabe, é o reconhecimento da realidade sobre quem nós somos. Nós estamos dentro desse canal, olhando de perto essa questão da iluminação espiritual. Alguns chamam de despertar espiritual. Então, a ênfase dentro desse canal é o trabalho desse despertar, o que é o reconhecimento da verdade sobre nós mesmos. O ponto é que ninguém pode nos dar isso. Nenhum professor, nenhum filósofo, nenhum psicólogo, nenhuma escritura, nenhum livro, nenhum professor. Tudo isso podem ser auxílios. Aquilo que pode nos conferir isso é a presença desta própria consciência. É a presença da graça divina. O ponto aqui é que a verdade aqui é que a manifestação dessa graça, ela passa pelo autoconhecimento. A verdade é que a manifestação dessa graça, ela ocorre em razão de uma entrega a ela. Então, a graça, segundo Ramana Maharshi, é um movimento misterioso. Aqui o que eu tenho colocado para vocês, dentro dessas falas, é aquilo que irá lhe possibilitar realizar essa entrega, para que esta realização aconteça. Então, todo ensinamento que você recebe aqui no canal, ou qualquer ensinamento que você possa extrair das Escrituras, são auxílios para que esta graça encontre o caminho dela em você, para que ela realize esse trabalho. Então, parece muito conclusivo tudo aquilo que nós aqui colocamos, como parece muito conclusivo aquilo que você encontra nas Escrituras. Nós temos, por exemplo, a questão dos Vedas. As pessoas buscam na Vedanta, e eu quero falar um pouco sobre essa questão aqui com você, a questão da Vedanta. Nós temos trabalhado com você, mostrando para você a importância da visão dos sábios a respeito desta realidade, desta verdade. Mas tudo que você tem na Vedanta, ou na Advaita Vedanta, tudo que você tem ali é um espelho para você se ver. Mas você tem que se olhar nesse espelho. Você não pode extrair das Escrituras, da Vedanta, especificamente lá da Advaita Vedanta, que é a última parte dos Vedas, a clareza da sua realização. A clareza da sua realização está na realização. Essa realização é algo que ninguém, nenhum livro, nenhuma escritura irá lhe dar. Como estou dizendo, um auxílio não resolve. Quando você encontra um pedinte, você lhe dá um auxílio, mas isso não resolve a vida dele. Aqui nós estamos diante das Escrituras, das palavras dos Vedas, da Bhagavad Gita, estamos diante do Evangelho de Jesus Cristo.
Mas o reconhecimento da verdade sobre quem nós somos requer auto-investigação. Quando você realiza esta auto-investigação, você tem uma aproximação de si mesmo nessa direção. É quando você realmente pode se olhar e ver que o que as escrituras dizem, o que nós temos na Bhagavad Gita ou no Sermão da Montanha ou na Advaita Vedanta, é aquilo que você é agora, aqui. Portanto, o nosso enfoque aqui, a nossa ênfase com você, é para que você tenha uma aproximação da verdade sobre quem você é. Olhando para dentro de si mesmo, percebendo em si mesmo o que é isso que aqui se passa, nesse instante, nesse momento. Nosso fundo psicológico, seja na superfície ou na profundidade, seja naquilo que nós temos maior acesso, maior contato em nós mesmos, psicologicamente falando, ou naquilo que nós temos de mais oculto, mais secreto, psicologicamente falando. Todo esse fundo precisa ser observado, precisa ser investigado. Isso é autoconhecimento. Esse autoconhecimento é a porta para esta presença desta graça divina, que é essa manifestação da própria consciência, dando a esse corpo e mente uma mudança. Então percebam a importância do autoconhecimento. E aqui eu me refiro àquilo que você realiza nesta atenção sobre si mesmo, naquilo que você percebe em si mesmo, naquilo que você vê em si próprio, agora, aqui. Observar seus desejos, desejos que, por sinal, em nós são muito conflituosos, porque são desejos que se contradizem. Nesse fundo psicológico, nesta consciência mental, nós vivemos dentro dessa contradição, a contradição dos desejos. O sofrimento, ele se assenta dentro dessa contradição. O assentamento do sofrimento psicológico está na contradição, no conflito criado pelo desejo. São esses desejos se opondo, são esses desejos opostos. Você tem algo e não é feliz com aquilo. E aí um pensamento surge, e esse pensamento diz que aquilo não lhe dá a felicidade, mas uma outra coisa irá lhe dar. Essa outra coisa é proibida por uma questão de moral, de ética, social, por uma disciplina autoimposta a si mesmo. Então há um conflito, há uma contradição. Você quer o que internamente acredita não poder ter, porque não é ético, não é moral. Se você deseja, por exemplo,
o marido de alguém ou a esposa de alguém é um exemplo de desejo em contradição, o conflito dos desejos. Seu vizinho tem um carro e você olha para o seu carro e diz: eu gostaria de ter um carro como o carro dele. Notem, a presença da inveja se assenta com base no desejo. Você deseja o que o outro tem, mas o que é do outro não é seu. E o que é seu não lhe satisfaz. Então há um conflito interno. Nesse desejo há uma contradição e, portanto, sofrimento. Olhar para dentro de si mesmo e perceber as diversas nuances desse sofrimento. Desejo é sofrimento. Inveja é sofrimento. Ambição é sofrimento. Ansiedade é sofrimento. Culpa é sofrimento. Existe a dor da solidão, a dor desse vazio existencial. Ao mesmo tempo, o pensamento está produzindo inumeráveis desejos que se contrapõem. Então, há um eterno conflito interno dentro de cada um de nós. Tudo isso ocorre em razão da presença desta consciência mental, desta mente egóica. O nosso trabalho aqui é ele mostrar que é possível ir além do sofrimento. Ir além do sofrimento significa ir além deste eu. Eu é um outro nome para essa complexidade psicológica. A consciência humana é muito, muito complexa. Essa complexidade é essa confusão interna. Nossa vida tem sido assim há muito tempo. E essa é a condição do ser humano. Quando você olha para o mundo e você vê toda a bagunça, a confusão, a desordem que nós, seres humanos, temos aprontado, quando você olha, você percebe que tudo isso que está do lado de fora é aquilo que, na verdade, já está dentro de cada um de nós. Nossos desejos e medos, nossas contradições e conflitos, nossas buscas e ambições têm produzido todo esse caos. Algo que já está dentro de cada um de nós e também do lado de fora. O acesso à realidade do seu ser está em razão da presença desta graça divina. O que é a graça? Essa é a pergunta. O que é a graça? O que é a graça de Deus? É algo por demais misterioso, presente, agora, aqui. E que você não tem acesso a isso enquanto não trabalha em si mesmo este autoconhecimento. Então, por mais que você estude, por mais que você escute palestras, por mais que você tente ajustar aquilo que você intelectualmente aprende, verbalmente aprende ao seu viver diário, isso não dá certo. Na verdade, todo esse esforço produz ainda mais conflito. Porque aí vem com isso a culpa de não poder realizar aquilo que você idealisticamente sabe que precisa realizar.
Você sabe que não pode ambicionar. Você sabe que não pode desejar. Você sabe que não pode invejar. E, no entanto, você ambiciona, você deseja e você inveja. Então, há um conflito ainda maior. Porque existe essa autocobrança. Então, a questão da culpa, sobretudo para as pessoas que procuram ter de si mesmas uma imagem no qual elas possam se sentir bem com elas próprias, porque são pessoas que se consideram, e isso é uma autoimagem que elas têm delas mesmas. Isso porque elas se consideram pessoas éticas, morais ou espirituais, porque realizam alguma prática religiosa ou porque participam de uma comunidade religiosa. Então, a culpa, isso tudo é sofrimento. Então, existe essa culpa pelo pecado, pelo erro. Então, existe esse idealismo de ser quem, na verdade, você não é. Você deseja ser aquilo que não consegue. Tudo isso está dentro desta mente egóica, desse estado comum a todos nós de egocentrismo, de ego-identidade. É necessário uma investigação da verdade sobre quem nós somos, agora, aqui. Não nos foi ensinado isso. Nos foi ensinado a nos obrigarmos, a nos forçarmos, a forcejarmos uma mudança, uma transformação com base num conhecimento intelectual, verbal. Uma mudança de padrões de comportamento, o que, na verdade, é só o próprio eu, o próprio ego, vestindo uma nova roupagem, se moldando a um novo sistema, a um novo padrão. E, no entanto, a base psicológica do condicionamento continua. Porque o problema todo está nesse fundo de condicionamento, nessa herança psicológica, cultural, social que recebemos. Nós somos, cada um de nós, nessa consciência mental, aquilo que todos os seres humanos são. Tudo aquilo que os seres humanos foram. Tudo que os nossos ancestrais foram. Tudo aquilo que aqueles que virão depois de nós serão. Psicologicamente, a mente egóica é essa consciência de todos. Para agravar um pouco mais isso, nós temos a ilusão de uma consciência individual. Então, existe essa ilusão dessa proposta de autoaperfeiçoamento, de desenvolvimento pessoal. É exatamente o sentido da pessoa, o problema é exatamente o sentido da pessoa, desta ego-identidade que carrega tudo isso. Todos esses quadros internos que representam infelicidade, que representam sofrimento. Portanto, aquilo que as Escrituras dizem, ela é só um espelho para você perceber a verdade. E você olha para esse espelho quando você olha para si mesmo. Nesse sentido, as Escrituras não são diferentes de nossas relações. É exatamente nas nossas relações com o mundo, com a vida, com o outro, que a gente pode perceber aquilo que aqui está. Olhar para si mesmo, sem impor
uma crença, um ideal, um objetivo teórico, conceitual, verbal, isso é fundamental. Apenas olhar para si mesmo, perceber a inveja presente, o medo presente, o desejo presente, a ambição aqui presente. Quando você olha para isso, tudo que você percebe é aquilo que o pensamento está moldando, está trazendo. Notem que o desejo está tendo o pensamento como seu agente motriz, como sua motivação. Ao ver alguma coisa, o pensamento cria uma imagem e de imediato traz uma sensação para esse mim, para esse eu, então surge o desejo. Isso tudo está no campo da imaginação, no campo do pensamento, no campo do pensamento, sentimento. Então, olhar para isso é poder quebrar esse modelo, quebrar esse padrão em si mesmo. E com isso há uma quebra deste ego, deste mim, deste eu. Então, a presença desta consciência, a presença desta graça, pode realizar um trabalho aí, neste mecanismo, nesse organismo. E isso é o fim desta consciência que nós acreditamos que é a consciência individual em nós, o que, na verdade, é a consciência coletiva. Não existe essa individualidade. Isto é uma ilusão. Nós vivemos dentro dessa ilusão da individualidade. O que está presente é um comportamento egóico, egocêntrico, baseado na falta desse autoconhecimento. O autoconhecimento lhe mostra que essa individualidade é uma ilusão. Essa é a ilusão da individualidade. Esse sentido do eu, do mim, que se vê separado, que se sente separado, e em razão disso há conflito, há contradição, há sofrimento, e em razão disso há toda essa insatisfação interna que jamais se resolve. Tudo isso termina quando temos a base, que é o autoconhecimento, colocando em evidência esta autoobservação abre a porta para a real meditação. Essa real meditação, nós temos falado isso aqui no nosso canal, sobre esta real meditação. Nós temos uma playlist sobre a verdadeira meditação, a real meditação. Real meditação não se separa do autoconhecimento. E esta real meditação é aquilo que torna possível a manifestação desta graça divina. Esta graça divina realiza o trabalho da realização daquilo que é você, lhe dá essa constatação sobre a verdade, sobre quem você é. Isso é iluminação espiritual, isso é o despertar espiritual. Então, aprofunde essa questão aqui, desta não dualidade, aquilo que está claramente colocado dentro da Advaita Vedanta. Só que abandone o aspecto teórico, verbal, intelectual disso. Evidencie isso em si mesmo, essa não dualidade. Perceba que esse sentido do eu não está presente nessa experiência. Quer aprofundar isso melhor? Dá uma olhada aí na playlist. Não existe um eu presente agora aqui na inveja, no ciúme, no desejo, na culpa. Não existe um eu presente. Se isso é algo que lhe toca, faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando a você, nós temos encontros também online e encontros presenciais, inclusive retiros, para um trabalho mais direto
Até a próxima. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus, ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real.